pessoas ouvem falar do Apocalipse, geralmente pensam em mistérios, catástrofes e eventos futuros. Mas o próprio livro começa mostrando algo muito mais importante. Ele é uma revelação de Jesus Cristo. Hoje vamos estudar Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 1 até o 3, e descobrir quem revelou esta mensagem, por que ela foi dada e qual a bênção Deus promete àqueles que a recebem. Vamos à leitura dos 3 versículos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E, enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos observar cuidadosamente cada elemento apresentado por João. Vamos, primeiramente, falar sobre a fonte da revelação, que é Deus. João inicia dizendo: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Isso nos ensina que o Apocalipse não nasceu da imaginação humana. A mensagem tem sua origem em Deus. E observe a cadeia da revelação. Deus entrega a revelação, Jesus Cristo recebe a revelação, um anjo comunica a João, João registra a mensagem e as igrejas recebem a mensagem. Isso demonstra o quê? A autoridade divina do livro. O livro de Apocalipse é autoritativo porque é proveniente de Deus. É palavra do Senhor. É revelação de Jesus que Deus lhe deu. Desta maneira, nós não estamos diante de especulações humanas, mas da palavra de Deus revelada por Deus. Bom, muitas pessoas buscam informações sobre o futuro em fontes erradas. Já o cristão encontra segurança na revelação de Deus. Mas tem algo que a gente aprende também, porque João vai nos ensinar sobre as coisas que devem acontecer. Conforme eu vou destacar, as coisas que brevemente devem acontecer. Quando a gente analisa a palavra devem acontecer, a ideia é de que transmite a necessidade divina. Como assim? Os acontecimentos revelados não são possibilidades, mas fazem parte do plano soberano de Deus. Nada poderá, por exemplo, impedir o cumprimento dos propósitos divinos. E quando Deus decreta algo, a sua palavra não volta vazia. Nesse sentido, vivemos em um mundo estável, mas Deus continua governando a história. Já no versículo de número 3, nos diz o seguinte: porque o tempo está próximo. Observe na parte final, porque o tempo está próximo. Isso não significa necessariamente que tudo aconteceria imediatamente. Por causa de quê? A ideia principal é a urgência e a certeza. João quer mostrar que os cristãos devem viver o quê? Preparados. A volta de Cristo é uma realidade certa e a igreja deve permanecer vigilante. Por isso, muitos vivem como se Cristo nunca fosse voltar, mas o Apocalipse nos chama para uma vida de santidade e também de expectativa. Outra coisa que nós precisamos salientar é sobre essa bem-aventurança do Apocalipse, porque diz o texto: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, conforme destaque feito. Vamos observar aqui 3 atitudes. Ler, porque bem-aventurado aquele que lê. A ideia é de conhecer a palavra.
Outra questão é ouvir, receber a mensagem com atenção e também guardar. Quando fala guardar, não é simplesmente esconder, deixar lá guardadinho as sete chaves. Pelo contrário, é obedecer aquilo que foi revelado. Porque a bênção, meus irmãos, não está apenas em conhecer o texto bíblico, mas em viver segundo ele. Muitos leem a Bíblia por curiosidade, por exemplo, mas Deus deseja, sobretudo, transformação, não apenas informação. Informação é importante, mas tem que estar eh, tendo um resultado transformador. E nós queremos, então, concluir o Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 até o 3, quando apresenta cinco grandes verdades. A primeira delas, Deus é a fonte da revelação. A segunda grande verdade, Jesus Cristo é o centro da revelação. A terceira, os acontecimentos futuros fazem parte do plano divino. Quarto, o tempo é urgente e exige vigilância. Cinco, e último, a bênção para quem lê, ouve e guarda a palavra. E antes de continuar estudando os símbolos da profecia do Apocalipse, precisamos compreender esta verdade fundamental. O objetivo principal do livro de Apocalipse não é satisfazer a nossa curiosidade sobre o futuro, mas fortalecer a nossa fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se este estudo singelo, é verdade, sucinto, edificou a sua vida, deixe um comentário dizendo: eu quero ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. Inscreva-se no canal Cantinho Teológico, compartilhe este vídeo e acompanhe essa série de estudo no livro de Apocalipse. Deus abençoe grandemente a sua vida.